aí galera, aqui é o Hora Cartoon com mais um vídeo de teoria que vocês pedem muito. Sério, vocês enchem o saco de tanto pedir, mas aqui estou eu com uma teoria que eu venho pensando desde que vi Too Short to Ride em julho do ano passado. E depois dessa bomba a curiosidade voltou e eu resolvi escrever a teoria. Então já deixa o seu like se você gosta das teorias do canal e vejam agora minhas insanidades sobre um futuro retorno das diamantes e a Segunda Guerra Gem. Sabemos desde Sem Destiny, o curta da sala de aula das gems apresentado pela Ametista, como as gems são feitas. Os injetores tiram tudo o que há de bom do solo de um planeta, como nutrientes e minerais, para formarem gems poderosas e úteis como a própria Ametista, mesmo ela tendo um defeitinho. Isso vai aos poucos deixando danos irreversíveis ao planeta e o esgotando. Como foi dito por Peridot no episódio Poderia Ter Sido Ótimo, a Terra seria uma ótima colônia para a expansão do Império Gem, mas as Crystal Gems impediram isso, preservando a vida na Terra assim como Rose Quartz queria, mesmo com alguns danos. Eu comecei a refletir sobre isso tudo depois do que a Peridot falou a Steven e a Ametista em Baixo Demais para Brincar. Eu sou uma Peridot de Segunda Era. Sou nova. Os recursos estão escassos no planeta natal. Não dá pra fazer gems como antes. Por isso deram aos Peridotes da Segunda Era aprimoramento tecnológico. Porque nós não temos poderes. Interpretando o que ela disse, aparentemente após séculos de prosperidade na Era 1, Homeworld está ficando sem recursos para produzir gems como antes. Por isso as Peridotes atuais não têm quase nenhuma habilidade e são tão dependentes da tecnologia. Por isso temos quase certeza que não são só Peridotes as afetadas. Além dela, as únicas outras gems da Era 2 que vimos foram as rubis. E alguns devem ter notado que umas conseguiam ser mais burras que as outras, tipo a Lega em tacada certeira, que por sinal não sabia nem quem era a Pink Diamond, uma prova que ela foi feita na Era 2. Já a Ruby Aibo era bem mais capacitada e valente que ela. Claro que não deixa de ser burrinha por isso, mas ela foi feita na Era 1 e até uma arma invocável ela tinha. Talvez esse lance de armas tenha a ver com as eras, assim como esse aumento na burrice das rubis mais atuais. Então uma hora ou outra, as colônias de exploração de Homeworld vão ficar sem recursos e praticamente inúteis, mesmo que haja um tipo de racionamento que priorize certos tipos de gems, como soldados quartz. Por falar em quartz, não acham meio conveniente demais nunca termos visto sequer um quartzo da Era 2, mesmo que haja dezenas de tipos como ametistas, jaspers, carnelians, ágatas, com tantas funções variadas? Claro, não estou dizendo que acabou completamente a produção de gems do tipo quartzo na Era 2, e sim supondo que agora está muito mais difícil fazer os normais, sem defeitos como gems baixas ou magras. Isso explicaria toda a preocupação, entre aspas, da Yellow Diamond em resgatar a Jasper com o pelotão de rubis, porque mesmo ela sendo perfeita, vimos dezenas de quartzos considerados inúteis, com praticamente o mesmo tamanho e porte físico dela. Jasper seria valiosa por ser um soldado quartzo poderoso da Era 1, diferente da Skyne, sei lá. No meio de toda essa crise eminente, o que as diamantes teriam que fazer para resolver esse problema? Como as líderes de Homeworld, teriam que atacar e conquistar novos planetas, para prosseguir com a constante expansão do Império Gem. Ah, por alguma coincidência do destino, na música da Yellow Diamond cantada em Death to Be All, num dos trechos finais ela diz a Blue, "Let's make a plan of attack", ou vamos fazer um plano de ataque, o que pode se referir à futura decisão que elas terão de tomar em busca de planetas prósperos para colonizar. Aí vocês pensam, será que elas estão pensando em atacar a Terra? Óbvio e claramente não. Yellow Diamond está cagando para a Terra, e Blue Diamond só atacaria a ex-colônia da sua irmã com o consenso da Yellow. Só que a Yellow tem um motivo para isso. Ela sabe que logo logo a Terra será destruída e dará a ela e Homeworld uma implacável geoarma. Mas para o azar dela, a Drusa foi embolhada pelo Steven e pela própria Drusa há meses, o que salvou o planeta e impediu a formação da geoarma. Entretanto, todavia, Yellow e Blue não sabem disso, o que dá vantagem às Crystal Gems. Só que quando Saphira fala que a Drusa ainda não emergiu, ela diz que ainda há tempo. Mais tempo pra quê? Atacar, arrancar um pedaço do planeta, raptar todos os humanos para o zoológico, eu não faço ideia. Agora, partindo da lógica,
Uma hora ou outra a Yellow vai descobrir que ela não terá mais a sua arminha geológica, principalmente se Holy Blue Agate contar que as Gems que falaram com ela e na frente das diamantes eram rebeldes, o que pode fazer ela pensar em outro uso para o planeta, uma colônia. Isso daria uma utilidade para o planeta que ela sabe que tem recursos, já que a Peridot contou isso a ela, parte da escassez de recursos seria resolvida e ela teria o prazer de acabar com toda a vida do planeta Terra. E eu digo isso porque, diferente da Blue, que preferiu encarar a morte da Pink com tristeza e chorando um rio Amazonas por dia, Yellow aparentemente preferiu ter ódio e rancor do planeta em que ela foi quebrada e pelo tipo de Gem que a quebrou, Rose Quartz. Com tudo isso, as Crystal Gems teriam que iniciar uma guerra contra as Diamonds e contra Homeworld de novo para proteger os humanos e a vida do planeta dos planos destrutivos que terão para a colônia, iniciando o que talvez possa ser a batalha final e o final da série, a Segunda Guerra Gem, dessa vez com a participação do Steven. Então é isso, galera, mais uma teoria mirabolante que eu pensei nesses últimos tempos e pode estar totalmente certa, totalmente errada ou parcialmente certa. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, comente o que vocês acharam e até o próximo vídeo.